Esse vídeo foi solicitado por inscritos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1 de setembro de 1939, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, manteve o país em um posicionamento neutro em relação à guerra até 1941. A partir de 1941, diversas embarcações da Marinha Mercante Brasileira começaram a ser atacadas pelas forças do eixo. Foram 33 navios afundados e mais de 1.000 pessoas mortas durante os ataques. Alguns dizem que os ataques foram feitos pelos próprios americanos para fazer o Brasil entrar na guerra ao seu favor. Porém, a versão oficial diz que foram submarinos da Alemanha e da Itália que realizaram tais ataques. Em 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declara estado de guerra contra a Alemanha e Itália, e assim, o Brasil entrava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Antes das tropas brasileiras irem para a Itália combater as forças do eixo, houve retaliação brasileira aos submarinos alemães, como por exemplo, em 31 de julho de 1943, o submarino alemão U-199 foi afundado por um hidroavião PBY Catalina, pilotado pelo piloto brasileiro Alberto Martins Torres. Outros submarinos alemães foram afundados com o apoio de aviadores norte-americanos, bem como por navios torpedeiros brasileiros. No dia 16 de fevereiro de 1944, foi publicado que 18 submarinos do eixo tinham sido afundados em águas brasileiras por forças aeronavais brasileiras e norte-americanas. Para o combate na Itália, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 16 de julho de 1944, o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália. Ao total, 25.834 brasileiros fizeram parte da Força Expedicionária, formada por uma divisão de infantaria do Exército, um esquadrão de aviões de caça e uma esquadrilha de reconhecimento da Força Aérea. Como naquela época se costumava dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, o símbolo e o lema da Força Expedicionária Brasileira faziam uma alusão irônica a isso. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. A Força Aérea Brasileira tinha acabado de ser criada e formou o primeiro grupo de aviação de caça para a campanha na Itália. O grupo tinha um efetivo de 350 homens, incluindo 43 pilotos, e foi enviado ao Panamá para ser treinado como unidade de caça pela Força Aérea dos Estados Unidos. No dia 11 de maio de 1944, o grupo foi declarado operacional e passou a operar de forma independente nas missões de proteção à Zona do Canal no Panamá. Logo após essas missões, os pilotos brasileiros foram enviados para os Estados Unidos, onde se aperfeiçoaram no P-47 Thunderbolt, avião que iria equipar o grupo futuramente. Na Itália, o primeiro grupo de aviação de caça cumpriu diversas missões de ataque ao solo, tendo os pilotos brasileiros autorização para montar suas próprias operações. O dia mais marcante para os nossos pilotos foi o dia 22 de abril de 1945. Naquele dia, mesmo com o nevoeiro, as 3 esquadrilhas do grupo levantaram voo a fim de atacar alvos na região de San Benedito, destruindo pontes, balsas e veículos motorizados. 2 horas depois, uma esquadrilha levantou voo para uma missão de reconhecimento armado ao sul de Mantua, destruindo mais 80 caminhões e veículos alemães. Outros aviões do grupo atacaram posições fortificadas alemãs, tanques e balsas. Ao final do dia, o grupo havia voado 44 missões individuais, tendo destruído mais de 100 veículos e outros alvos alemães. 2 caças P-47 brasileiros foram danificados pelas antiaéreas alemãs, e um terceiro foi abatido. Esse foi o dia no qual foram despachados o maior número de missões de combate pelo grupo, e por isso é comemorado a cada ano como o Dia da Aviação de Caça no Brasil. O primeiro grupo de aviação de caça brasileiro voou um total de 445 missões, 2.550 missões individuais e 5.465 horas de voo em combate, de 11 de novembro de 1944 a 4 de maio de 1945. Nossos pilotos destruíram 85% dos depósitos de munições, 36% dos depósitos de combustível, 28% das pontes e 15% dos veículos motorizados da Alemanha nazista na Itália. Enquanto isso, em solo, responder com os únicos argumentos que a Alemanha respeita ao covarde atentado dos torpedeamentos de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, as tropas dão início ao ataque.
De seu posto avançado, um observador de artilharia transmite instruções às baterias pesadas. Finalmente, a ordem de fogo. Das bocas de aço começa a chover metralha sobre as posições inimigas. Durante o rigoroso inverno entre 1944 e 1945, os soldados brasileiros, mesmo desacostumados com o frio, tiveram que enfrentar temperaturas de até 20 graus negativos durante os combates. Durante 2 meses, os brasileiros lutariam contra 2 inimigos implacáveis, os alemães e o frio. Durante o inverno, foram executadas ações para a manutenção do terreno conquistado e patrulhas visando ao reconhecimento do terreno e a fazer prisioneiros para a obtenção de informes sobre o inimigo. Ao total, a Força Expedicionária Brasileira aprisionou 2 generais, 493 oficiais e 19.679 soldados inimigos. Uma das batalhas que marcou a presença das tropas brasileiras na Itália foi a Batalha de Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira enfrentou a 232ª Divisão de Infantaria Alemã. Após 3 meses de batalha, nossos soldados conseguiram vencer, tendo a Força Expedicionária Brasileira sofrido 417 baixas e os alemães 47 baixas. Com um moral elevado, a FEB prosseguiu numa série de vitórias. Em 5 de março de 1945, os brasileiros conquistaram Soprasosso e Castelnovo. A FEB começou a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivado pelo desejo de vingar os companheiros mortos em combate em Monte Castelo. Em Montese teria início a mais sangrenta batalha travada pelos brasileiros na Itália. Os brasileiros conquistaram Montese na manhã de 15 de abril. Essa vitória custou caro para a FEB, cerca de mais de 400 baixas, contabilizando os mortos, feridos e desaparecidos. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flores. Em 2 de maio de 1945, o general Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. Encerrava-se a epopeia da FEB. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria, cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram para o cais do porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Na Avenida Rio Branco, onde essa mesma força desfilara meses antes, sob o olhar de preocupação, tristeza e descrença de alguns, os soldados da FEB eram agora aclamados pela população, que, reconhecendo-lhes o valor, homenageava os bravos soldados brasileiros. Lutando pelos ideais de democracia e convivência pacífica entre as nações e pela defesa da liberdade e da dignidade, soldados brasileiros lutaram bravamente e venceram. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso não seja inscrito e compartilhar com seus amigos. Então, muito obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo.